Olá, olá, bem-vindo ao nosso novo podcast, Papo de Alma, né? Vocês já me acompanharam aí no Papo de Terapia com o Diogo durante algum tempo, e agora eu estou iniciando esse novo projeto agora com o Papo de Alma, sempre trazendo agora alguns assuntos sobre, não só terapêuticos, mas também sobre espiritualidade, sobre vivência de vida, né? E sempre com um convidado aqui para trazer essas novas percepções e insights com a gente. Já lembrando de começar a seguir a gente e se inscrever aqui no Instagram ou no YouTube, onde você estiver assistindo, tá bom? Pra gente começar já a receber os episódios agora. E a gente não sabe, não sei até onde a gente vai, né? Mas já estamos começando bem animados, tá bom? E hoje, uma convidada, ela fechou o Papo de Terapia, hoje ela abre o Papo de Alma, minha amiga querida, né? Carolina Holanda, muito bem-vinda. Muito obrigada, parabéns pelo novo podcast. Eu participo de encerramentos e reinícios. Inícios, né? Muito bom. E muito obrigada, eu fico muito honrada, né? Eu sou muito honrada de compartilhar essa existência, né, com você. É sempre muito bom. Eu também, fico muito feliz. E tinha que ser ela, né? Para quem não conhece a Carolina, ela é idealizadora de um projeto muito legal que começou há uns 10 anos, Carolina. Exatamente, 10 anos. Que é o Curandeiras de Si, né? Então, para quem não conhece, a página dela vai estar aqui embaixo para conhecer. Que começou falando sobre o sagrado feminino, né? Hoje está aí no ginecologia natural, depois da ginecologia natural, depois agora está sendo como é que fala a palavra que a gente estava usando esses dias? Dentro do Curandeiras. Transformada. Facilitadora. Ah, sim, né? verdade. Facilitando agora exatamente. Uma nova fase de facilitadora, enfim. Já falar sobre tudo isso aqui hoje. Mas principalmente sobre o tema, que seria a gente falar sobre essa visão do feminino, vamos chamar assim, né? Visão do feminino e do masculino de um novo lugar. Sim. Né? Te apresentei direito? Quer se apresentar de novo? Tá ótimo, tá ótimo. Né? Uma coisa, né? Eu sou mulher. As camadas vão aparecendo ao longo do episódio. Gente, esse podcast vai ser o que Deus quiser, porque eu e a Carolina, quando a gente junta, ninguém aguenta. Eu falei com ela, Carolina, é um podcast sério. É um podcast sério, gente. A gente está começando agora, é papo de alma. Né? Exatamente. Mas o assunto que a nossa alma vai falar hoje com outras almas, que são vocês, é sobre essa questão do feminino e do masculino. Né? Carolina, feminino é mulher e masculino é homem? Não, de forma alguma. Nossa, jamais. O que é? Fala pra gente. Arquétipos do nosso inconsciente. Não tem absolutamente nada a ver com o gênero. Nada, 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 nada. E é engraçado porque tem uma coisa, né, que quando a gente... eu acho que até eu, em algum momento da minha história, né, quando a gente começa, a gente replica também, às vezes, muitas falas, e aí a gente vai amadurecendo. Acho que a ideia, inclusive, né, é trazer mais desse amadurecimento, que é a fala né, o masculino, né, a mulher tem um masculino dentro que fica parecendo que ela tem um macho, né, um homem dentro dela, e o ruim, homem né? tem normalmente ruim, né, e o homem tem uma mulher dentro dele, né, e não é dessa forma, né, isso na realidade são arquétipos do nosso inconsciente que facilitam, inclusive, a nossa comunicação, a comunicação do ego com o nosso inconsciente, essa transição, né, e de informação, né, que vem do inconsciente para o consciente, né, e acaba que para o homem, o inconsciente dele é feminino e para a mulher o inconsciente dele é masculino, mas não um homem que está dentro lá, normalmente com uma coisinha assim falando, você não pode, você não é suficiente, você não vai, né? Não é desse lugar, né? Não é exatamente dessa forma. Né? E o que seria? Você consegue falar o que seria o arquétipo, assim? O arquétipo é uma ideia, né? A gente não alcança o arquétipo, né? Ele é uma ideia. A gente pode pegar ele de referência, eu acho, para algumas coisas, em algumas características, em alguns aspectos, né? A própria jornada, né? Porque os arquétipos têm jornadas, né? Eles vão se transformando aí, né? E amadurecendo ao longo da própria jornada deles, né? E a gente pode se espelhar nisso, assim, né? Eu vejo muito quando eu estava estudando arquétipos na terapia junguiana,
o meu professor, ele falou uma coisa que eu achei tão bonita, que ele falou assim, que o arquétipo, ele é o impulso, né, do arquétipo, como eles são estruturas do inconsciente coletivo, ele nos impulsiona a amadurecer na vida. Sim. Que esse era o papel do arquétipo, um dos papéis do arquétipo, é levar a gente ao amadurecimento, porque tudo que é vivo, ele nasce, ele vai amadurecer e depois ele vai declinar e se transformar, e vai morrer para virar outra coisa, né? Então ele fala, ele trouxe isso, eu achei isso tão bonito, desse arquétipo ser esse impulso para que a gente amadureça, que a gente chegue no nosso ápice, e que a gente depois vá, né, trilhando o curso normal, natural, na realidade, da vida, né, do que é vivo, né? Então, eu achei isso muito bonito. E é mesmo, né? Eu falo que essa ideia do arquétipo, né, perceber isso na vida, no dia a dia da gente, ajuda bastante a ser um recurso mesmo terapêutico também, né? E desenvolvimento da espiritualidade, né, através dos símbolos que se Sim. traz e tudo. Então, hoje tem-se a consciência de que masculino não é homem, feminino não é mulher, né? A gente não está falando de gênero aqui no caso, né? Estamos falando de polaridade. Então, todos nós temos aí uma polaridade que representaria algo que seria o que nós precisamos desenvolver, o que a gente tem desenvolvido. Eu gosto de lembrar isso também, né? Tem gente que tem muita facilidade, assim, com a polaridade mais feminina, né? E vai entrando em contato, talvez, com arquétipos mais masculinos para desenvolver novos recursos para lidar com a vida. Exatamente, mesmo, né? exatamente. É o processo de amadurecimento, né? Acho que quanto mais a gente integra essa faceta, né? E é pensar que quando a gente fala da mulher especificamente, né? Ela vai ter uma facilidade maior em abraçar tudo aquilo que é mais romantizado, né? Tudo aquilo que tem uma narrativa mais firulada e aí é interessante que ela desenvolva justamente mais um lado, ao contrário do que a gente fala assim, a mulher não pode se masculinizar, né? Não é sobre se masculinizar, mas é desenvolver realmente mais um lado crítico, um lado que ele busca um discernimento, né? Observar as coisas mais na realidade, porque o feminino ele leva muito para esse lugar também fantasioso, Sim. né? Então, e é importante fazer esse movimento de amadurecer isso dentro, né? De ter também essa faceta mais ativa para evitar também cair em algumas ciladas ao longo da vida, né? Então faz parte desse movimento de integração e de individualização, de caminhar um pouco mais junto essas duas, né, um masculino e um feminino, assim. Sim. Não necessariamente que vai estar sempre em grande harmonia e fluindo maravilhosamente bem, até porque tem momentos que vai exigir mais uma polaridade, momentos que vai exigir mais outra, mas ter pelo menos uma certa relação com essa outra polaridade, né? Acho que é importante. E vice-versa também. Sim, porque existem alguns princípios, né, que a gente fala que a polaridade feminina ela é mais acolhedora, ela é mais profunda, né, cuidadora, né? Só que se eu atribuo isso só ao ser mulher, né, eu acabo limitando a minha experiência, e se eu atribuo que o homem tem que ser aquele que faz, aquele que está sempre em movimento, aquele que é o realizador, né? Enfim, é o racional. Se um homem vive essa polaridade masculina durante muito tempo também, ele perde a oportunidade de sentir, de cuidar, de aprender o que seria isso. Né? Exatamente. E culturalmente a gente sabe que isso é muito marcado. E hoje existe um discurso, né? Que, como você disse, né? Romantiza a questão da mulher, o papel feminino dela, né? Chegar e falar assim, eu sou a mulher que cuida do lar, que cuida dos filhos, que cuida do marido, aquela que recebe, né? E aquilo que ela recebe, ela cuida e gesta muito bem, né? Ou seja, aquele papel sempre receptivo do feminino. Né? E o homem é aquele que tem que estar o tempo todo performando algo que ele não sustenta, muitas vezes, que gera muita angústia também. Acho que ambos não estão sustentando muito Sim. esse papel hoje em dia, né? Muito bem marcado. Só que vamos falar sobre isso, queria que você falasse sobre isso, essa questão de marcar muitos papéis, como se fosse a mulher precisa ter esse lado romântico da vida e o homem precisa ser demonizado o tempo inteiro, como algo ruim.
né? Através do que a gente vê culturalmente. Como é que você enxerga isso? Eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu acho que quando tem essa polarização muito intensa, igual o homem tem que prover, né? A gente está vindo de uma onda muito. Tem uma onda conservadora muito forte aí que traz muito essa divisão, né? Essa Tem. polarização. Alienada tem. Essa lenda. E eu acho que primeiro quando a gente polariza muito, né? Tipo assim, o homem tem esse papel, ele tem que prover, ele tem que isso, ele tem que sustentar isso o tempo inteiro, e a mulher, né, tem que estar ali em casa, interna, cuidando, né? Que é essa parte. Primeiro que isso gera uma dependência, ou seja, a mulher, para ela fazer algo, ela precisa de um homem que vai fazer por ela, porque ela não sabe fazer, porque ela é uma mulher, então ela tem que ficar só recebendo, e só sentindo, e só cuidando, e gestando, e enfim. E põe também uma sobrecarga no homem que acaba levando para esse lugar que ele não vai sustentar, porque, enfim, talvez nem precise, nem seja para sustentar Ele acaba não constantemente, ficando, eu né? percebo culturalmente que os homens acabam entrando num lugar em que eles não são adultos funcionais. Exatamente. Com o básico, sabe? Sim. Que é o cuidar, tipo assim, é o cozinhar, é o fazer as coisas básicas do dia a dia. Sim, Né? É exatamente. como se tivesse sempre que ter um papel da mulher, ou feminino, muito mais maternal, que é aquela que te Sim. veste, que te alimenta, que arruma a casa pra você, sabe? Então você chega e tá tudo assim bonitinho, então acaba sendo uma outra mãe. Exatamente, Né? exatamente. É isso. Gera na mulher a dependência de ter alguém que vai fazer essas coisas mais práticas e que vai ter esse sustento, porque ela é mulher e não pode, entre aspas, né? E ele vai gerar no homem gera essa dependência de uma mãe, de ter uma mãe que faça o básico, porque ele tem que estar performando outra coisa. Então ele não precisa aprender o básico, ele não vai aprender o básico, né? E a gente está vendo aí que isso a longo prazo tem trazido muitas consequências, né? A gente tem percebido um lugar de falta, acho que um amadurecimento também do lado masculino, desse lado funcional, e também do lado emocional, porque como eles, né, existe uma criação muito focada nesse lugar que é mais prático, que é mais corporal, né, ou racional, A né? gente não sente a vida, né? A gente age. Exatamente. Então, quando se relacionar passa por sentir, né? Passa por lidar com angústias, com conflitos internos, com conflitos externos, né? E precisa ter uma comunicação. E essa comunicação está minguando cada vez mais. E eu acho que é também muito porque eles não têm recursos internos para falar, assim. Talvez não saibam falar também, né? E acaba que vira uma segunda performance, né? Que eu falo, que a mulher, ela precisa, tá, se eu não vou ficar em casa, não vou ser do lar, não vou viver esse feminino esperado culturalmente de mim, então eu vou ser a fazedora, né? Eu vou ser o meu homem. Tem mulher até que se casa consigo mesma, né? Já vi algumas, teve uma que ela até divorciou, porque não estava aguentando mais, tá casada com ela. Enfim, o ser humano. Deus me livre. Mas sim, né, tem essa faceta que veio também, foi muito forte aí nas mulheres por muito tempo, que é a faceta do eu faço, eu resolvo, e eu dou conta, e é isso, né? A girl boss, né? Que é o que... E aí, enfim, você acaba abafando também algumas coisas, algumas vulnerabilidades, né? Então, enxergar, inclusive, a vulnerabilidade como uma fraqueza, né? Enxergar o feminino como, se é passivo, tem que ser submisso, e não é ser submisso, né? Você não precisa ser submissa, a não ser que você escolha isso por pura e espontânea vontade, né? Mas é isso que a gente percebe, não só, né, no masculino e feminino, mas acho que tudo, quando polariza muito, ou é muito um lado, ou é muito um outro lado, o desequilíbrio, ele gera extremos, né? A gente está sempre falando de algo no meio, mas a verdade é que a gente, na ação mesmo, na prática, a gente está sempre oscilando entre extremos. Sabe o que eu tenho aprendido com a vida, assim? Com a minha vida, né? E como você terapeuta também, às vezes, percebemos esses movimentos de essa grande pendulação, né, que a gente fala. Sim. Eu estou muito do lado, ou muito do outro lado o tempo inteiro, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Tem gente que ainda compra esse discurso, comigo é 8 ou 80. E nesses momentos, durante muito tempo, a gente ficar dentro desse lugar, né? Então, a gente está falando aqui de masculino e feminino.
Então, muito tempo no meu masculino, muito tempo no meu feminino o tempo inteiro, pendulando cada vez mais distante um do outro. Eu acho que esse caminho do meio, eu não sei se pra gente, né, como diria a vovó, comedores de feijão, como seres humanos comuns, né, e acostumados com esse movimento, essa pendulação muito grande, talvez seja a hora da gente começar a pensar, a pendular menos. Sim. Né? Então, ou seja, eu estou indo de um extremo ao outro, talvez se eu pendular menos, né? Viver essas experiências, porque a gente vai ser chamado para isso o tempo inteiro. Se eu tô, imagina a gente tá lá trabalhando, fazendo muitas coisas o tempo inteiro e tomando decisões e realizando coisas, e em algum momento você vai precisar dar uma volta, um passo para trás, vamos dizer assim, ou seja, na verdade, dar espaço para um outro tipo de comportamento, seja aquele que vai simplesmente esperar o resultado daquilo que você fez, né? Trazer talvez uma introspecção maior, né? Não é só para fora, não é só para dentro, mas viver isso de uma forma mais orgânica na vida. Né? Porque eu acho que o Exatamente. estresse que a gente está vivendo hoje é de ficar muito tempo sempre tentando ficar num lugar só, sabe? Viver uma experiência de uma forma só. Sendo que a gente pode oscilar um pouco, a gente pode dançar nesse yin yang, assim, no feminino e masculino. E eu acho ótimo falar de feminino e masculino sempre, porque traz muita clareza da forma de criação da vida, como é que a gente está criando a nossa vida. Né? Você hoje faz um trabalho com as mulheres de dos contos, Sim. não é isso? E esses contos, eu acho que geralmente podem aparecer aí muitas, aparecendo como essas polaridades agem, né? E qual que é a imagem que elas têm, acredito eu, assim. E Exatamente. desses contos, qual te chama mais atenção, assim, que ilustra isso que você acha? Nossa, eu acho que o Barba Azul é um grande clássico, né? Porque ele vai trazer um ânimos bem negativo, né? Então, Ânimos o masculino, né? bem. Ânimos o E masculino na mulher. sim, exatamente. Até porque, exatamente. E Vassaliça, acho que é outro ponto também que eu acho que, porque a Vassaliça é muito sobre um resgate de intuição, né? Que é justamente o encontro de Vassaliça é com o feminino, né? Não é com o masculino, né? Ao contrário do Barba Azul, ela tem esse encontro com esse feminino que é mais intuitivo, que faz várias tarefas psíquicas, né? Porque esse movimento de ir para dentro, ele é muito do feminino, né? Ele é da energia feminina, então ela tem várias tarefas que ela tem que fazer, que são tarefas psíquicas, de limpar, de varrer, de, enfim, separar e várias coisas dentro dessa casa da Baba Yaga, que é uma bruxa que é uma imagem arquetípica muito importante no desenvolvimento e amadurecimento da menina, né, da mulher. E o Barba Azul que vai trazer esse masculino negativo, né, que é esse masculino dentro que está buscando sempre colocar para baixo. Esse é o papel dele. A função dele é essa na nossa psique. Ele é o nosso predador e a função dele é fazer a gente de presa, né? Então, acho que quando a mulher ela toma consciência de que existe, na psique dela, existe um predador que vai estar sempre tentando fazer ela de presa, faz com que ela enxergue, talvez, observe os pensamentos, as ações, os comportamentos dela de uma forma diferente. Faz com que ela com que ela se questione também de uma forma diferente, sabendo que existe essa figura que está ali presente, né? E que não vai embora. Essa figura vai sempre existir, ela vai ter que lidar com essa figura. Ela vai ter que lidar em vários momentos com esse questionamento de você não dá conta, você não sabe fazer, né? Tem que estar perfeito para estar bom, né? E aí ela tem que aprender a lidar com isso, ela tem que aprender a lidar com essa voz interna, Sim. né? A conversar com essa voz interna e a pôr limite nessa voz interna, né? Essa voz acaba sendo, sistemicamente a gente falando, né? Seria essa voz cultural, mas muito marcada por essas mulheres que vieram antes, né? E que viveram muitas limitações dentro do que elas podiam fazer, porque era tudo muito bem marcado o papel delas na sociedade, né? Como o do homem também era, mas foi marcado por homens, né? O Sim. papel que elas tinham que ser. E os recursos que elas tinham eram sempre de limitações.
né? Sim. Não existia uma expansão, não podia sonhar em ser, em estudar, em fazer Não. algo, em sair do ambiente doméstico, até nem sair de casa e às vezes nem sair do país, né? Ou do estado, se Exatamente. alguém não assinasse por mim, né? Se não Exatamente. fosse um É outro porque homem. realmente não era possível mesmo, não era nenhuma coisa do tipo assim, ai, ela não se permite sonhar. Não, é porque não era possível, de fato, né? E como para muitas mulheres hoje ainda não é, né? Sim. E é sempre bom a gente lembrar isso. Eu gosto sempre de trazer esses temas aqui para a gente trazer justamente essas questões de nós somos seres sociais, né? Então a gente está irrelacionais, então a gente está o tempo todo relacionando com o meio, de onde a gente está, como a gente vive. E nem todo mundo, quando a gente fala do papo de alma, né, para a gente pensar em algo mais profundo, algo mais nem todo mundo consegue trazer uma profundidade porque está num nível de sobrevivência muito grande ainda, Sim. né? Talvez, eu espero que esse podcast alcance as pessoas em algum momento também, né? Para que elas possam pelo menos ter um vislumbre de questão, pera, deixa eu, né, me abrir um pouco para isso, dentro do que é possível para minha realidade. Mas basicamente a gente sabe que para as mulheres existe essa voz interna que vai sempre dizer o quanto ela é limitada na vida, Sim. né? E o quanto até onde ela pode ir e o quanto ela está errada em ser, seja o que for, que seja autêntico dela. Né? Então, essa voz seria um masculino? É um masculino negativo, né? Sim. Porque no caso, quando ele está no positivo, ele vai fazer o movimento justamente de sustentar ela para que ela cresça e... Mas a gente tem poucas referências também, até na vida, né? Normalmente, se a gente, né, pensar, a gente está falando aqui de um masculino dentro, mas se a gente olha para fora, né? As referências, às vezes, que a gente tem externas também, elas não são lá, né? Assim, um exemplo, né? Então... Começa em casa, né? A gente começa vendo o pai e a mãe, essas polaridades feminino e masculino, nem sempre, né? Porque o pai é o homem, ele vai ser mais masculino, não tem nada a ver, né? Sim, Essas polaridades, elas vão existir. elas vão existir de Numa alguma relação, forma. elas sempre vão existir e vão dançar ali de uma certa E forma. é importante mesmo que, se um não é, que o outro seja, Sim. né? Acho que ter o contraponto é importante. Seja que a mulher seja, então, mais assim, e o homem é mais no sentir, mas tá tudo E tem esse certo. discurso, né? Do tipo, nossa, ele é um homem muito feminino, isso me incomoda porque eu preciso ser mais masculina porque ele é muito feminino. Talvez o problema não seja ele ser feminino, o problema talvez seja ele não sair desse papel Sim, também e ter essa dança da polaridade dentro da relação. Porque exatamente. relacionalmente essa dança vai precisar Ela existir, precisa né? existir. Quando um ativar o feminino dele, talvez até de forma, como se diz, consciente, o outro precisa ativar o masculino para dar aquele suporte, por Sim, exemplo. Né? exatamente, E exatamente. assim vai indo o tempo inteiro. O problema é que, por exemplo, eu falo que quando os dois estão no feminino, vão ser aquelas DRs intermináveis que não vão levar em nada. Né? Então, ou seja, nossa, a gente vai falar e falar e falar e ficar nesse mundo subjetivo, assim, tudo. E quando os dois estão no masculino, tiro, porrada e bomba. Exatamente. Né? Porque eu preciso colocar território, eu preciso colocar limite o tempo inteiro em algo que eu não sei o que é. Né? Então, até para uma DR, muitas vezes, vai ser chamado para esse momento, né? De fala e de escuta, de aprofundamento e solução. Né? E eu acho que um desafio da forma de comunicação que você falou antes, né? A comunicação hoje dentro do feminino e do masculino acaba sendo algo performático e muito pouco autêntico, Sim, né? Porque eu tenho o meu masculino, tenho o meu feminino e você tem o seu masculino e o seu feminino, né? Baseado em vivências que você teve, né? Em forma que você viu a vida e tudo, esse arquétipo vai agir em você de uma determinada forma. Então, para o autoconhecimento e para a espiritualidade, acredito que é muito importante sim, com certeza, com esse certeza. movimento. Então, você tem trazido aí o Cacau com Contos, Exatamente, Cacau com que contos. está aí bombando. Tá? Manda mensagem para Carol, estou gravando. Esse Sábado, curso não acaba. sábado agora A gente tem tá com encontro. quantas? Cento e quantas aulas já nesse Não, momento? mas esse é da formação de facilitadores. Cacau com contos é ao vivo. Sábado agora mesmo tem. Ah, tá. Sábado a gente fecha o Urso da Meia-Lua. Aí agora fecha Cacau com Contos E aí essa fecha, turma. agora só ano que vem. Ano Sim. que vem teremos Fiquem ligados. workshop do Barba Azul em janeiro. Em janeiro já? Em janeiro já. Em janeiro já. Vamos aí conhecer esse predador interno um pouco mais de perto. É engraçado, né? Eu tive uma vivência espiritual uma vez
que a entidade, né, que eu estava conversando, ela falou isso, assim, se você tiver com medo, você precisa chegar perto, sabe? Se você não chegar perto, você não está vendo. Ou está sublimando, né, fingindo assim. E eu diria que o masculino é algo muito temido Sim. por quem é muito feminino. Sim, com certeza. E é muito temido, e o feminino é muito temido por quem está sempre muito no masculino, né? Como se não tivesse um amém ou uma autorização para viver algo diferente disso, né? Então, se você está aí e sempre fala assim, eu funciono assim, sabe? Eu sou assim, ou comigo é 8 ou 80, se eu não estou de um lado, eu estou do outro o tempo inteiro, né? Me ame ou me odeie. Geralmente essas frases, elas são muito típicas de quem tem dificuldade em polarizar de um lugar diferente, para criar intimidade mesmo com as pessoas, né? Eu e Carol mesmo, a gente tem anos de amizade aí, com interrupções. Mas e é muito interessante a gente pensar que até nas relações de amizade, o quão importante isso acontecer, né? Tipo assim, às vezes eu tô mais fragilizado mesmo com algum tipo de problemas. E o feminino não é só problema e nem ser frágil, não. Sim. Né? Às vezes é ficar muito no mundo das ideias, no subjetivo. Né? Às vezes você Ficar vai... muito no simbólico, Isso. muito... tem um negócio que é afogamento emocional, né? Que é quando você vai só sentindo, você entra, né? E você fica ali dentro de você. É símbolo isso, é símbolo aquilo, isso significa isso. O que será? Em busca de um insight, né? Constante, Sim. assim, né? Isso também é... E eu ia dizer isso, e quando geralmente eu tô nesse lugar, às vezes você me chama e fala assim, não, disse isso e isso, assim, né? E o contrário também acontece. Porque no mundo performático, no mundo da alta performance que a gente está hoje, basta você pegar, por exemplo, um arquétipo desse e começar a performar sobre ele. Exatamente. Né? Inclusive, as pessoas falam, né? Incorpore o arquétipo esse, Afrodite, sei lá quem, né? Isso não... Eu vi Cleópatra esses dias. Pois é, tem muito Cleópatra também. A gente não tem muita informação. Não é muito o caminho, assim, né? Assim, não é esse o caminho, mas enfim. Né? Tem que ter um pouco de atenção com isso também, né? É a mesma coisa as informações que como a gente está sendo muito bombardeado, né? É muita frase pronta também que vem sobre, principalmente quando fala de relacionamentos, né? Que como é que é, quem quer responde, quem não sei o quê, não sei o quê. Tem umas frases, umas coisas, e aí sempre tem uns pormenores que precisam ser avaliados, né? Nem tudo é ferro e fogo, assim. É bom a gente avaliar o nosso tipo de relação, eu falo isso. Assim, né? Por exemplo, essa questão, tipo assim, quem quer corre atrás. Né? Se for uma pessoa que tem dificuldade de fazer isso, não quer dizer que ela não goste de você, mas vai ter dificuldade de fazer isso, de correr atrás. Só que para construir uma relação com essa pessoa, vai ser diferente se você procura por isso. Né? Você procura por alguém que corra atrás de você. E eu falo que começar a observar que as relações são sempre da mesma forma. Se estou sempre tendo que correr atrás... Eu falei nada. Grava podcast com a amiga. É isso. A gente conversou sobre isso. Não, porque eu tenho uma coisa pra te Não, falar que a pós-podcast sobre isso. Por isso. Não quer falar pra todo mundo saber, não? Não quero não, muito Gente, obrigada. vão ficar na curiosidade. Aí ficar pro nosso almoço. As minhas alunas, quem gosta de fofoca, as minhas alunas às vezes ganham Nossos alunos algumas. também. As alunas Nossa, mais na minha vida, às vezes que escutam eu. umas fofocas às vezes. Mas não vai pro podcast agora, tem que ser aluno meu e da Carol pra saber da nossa vida. Eu preciso elaborar primeiro, depois eu solto. Mas se eu tô sempre correndo atrás, eu tô sempre procurando que alguém corra atrás, porque hoje fala assim muito do tipo de apego, né? Evitativo, ansioso. Eu tento me enquadrar um pouco nisso e a solução seria tomar consciência da minha ansiedade, da minha evitação, né? O tempo inteiro dentro das relações. Mas primeiro eu preciso tomar consciência de como eu funciono. Né? Eu sou uma pessoa que sempre evita uma relação, eu sou uma pessoa que estou sempre tendo que correr atrás de alguém. Né? Da onde vem essa imposição? Né? Por que são sempre assim as relações? Eu acho que o processo terapêutico vai começar a te ajudar nesse processo. Sim. Né? Entrar em processo terapêutico. Fazer terapia não é estar em processo terapêutico, eu falei isso várias vezes aqui no Papo de Terapia. Mas se você está em processo terapêutico e percebe o desconforto que isso gera, muitas vezes, eu volto naquela frase que eu falei. É preciso entrar em contato, chegar perto.
sabe? Sim. Viver isso de uma forma mais consciente, porque antes de você parar de viver, você vai ter que viver isso de forma consciente, muitas vezes. Né? E o masculino e o feminino, para mim, são portas ótimas. Sim. Sabe? De cada vez mais conhecer, dar um nome, às vezes, sabe? Tipo assim, quando eu entro no meu feminino, eu fico assim. Quando eu estou no meu masculino, eu tenho tal característica, né? Exatamente. Né? E E vai eu ter me nas sinto... subcategorias, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem um feminino que é donzela, a gente tem um feminino que é isso. A gente vai O conhecendo masculino que é essas... príncipe. a gente A vai gente tá dando tendo... spoiler da gente mesmo. A gente vai conhecendo as facetas desses arquétipos, né? Eles têm facetas, né? E algumas a gente identifica com mais facilidade, outras a gente pode nunca identificar, inclusive, né? Mas é importante a gente, acho que estar aberto, né? Quando a gente fala de relacionar com o outro, mas também relacionar com essas polaridades internas e observar na prática como que essas polaridades se manifestam, né? Porque aí é que está o ouro da coisa mesmo, é na prática que a gente vai observando como que a gente vai se movimentando dentro da relação e como que o outro se movimenta, né? E é difícil desvincular essa imagem de que masculino não é homem e feminino não é Sim, mulher. isso é muito difícil, porque ela está no coletivo, O assim, muito Flávio até veio impregnada. aqui uma vez no podcast, no Papo de Terapia, e ele falou que, às vezes, culturalmente, a raiva ela não é da mulher só, mas do feminino, sabe? Tudo que é feminino não é funcional. É funcional de forma doméstica, Sim, né? Mas na vida, se eu estou conhecendo alguém, não é sobre sentir, sabe? É sobre analisar, é sobre racionalizar, para que eu não seja enganado e acabo não sentindo algo que vai me fazer sofrer, por exemplo, né? Então eu crio a evitação, muitas vezes, ou a ansiedade em saber logo o que vai ser, como é que as coisas vão acontecer. Então eu estou falando isso porque, às vezes, no relacionamento afetivo vai ser onde isso vai aparecer, sim, né? Ao ver o outro, independente de, como a gente falou, que feminino não é mulher e nem masculino é homem, independente da forma que você vive a sua sexualidade e afetividade, você vai perceber isso, né? Eu acho que é sempre um convite. eu tenho uma professora que ela fala que existe uma raiva muito grande do feminino, porque o feminino ele é um grande mistério que ninguém de fato entende. Porque ela fala assim, é muito fácil, é muito mais fácil a gente descrever Muito legal o que isso. que é o masculino, né? É mais Porque é prático, justamente ele que descreve. exatamente. Então, o feminino, ele é um grande mistério, ele é o mistério da vida. E normalmente aquilo que é muito e é muito poderoso também, né? É um mistério e poderoso. Então são duas coisas que isso gera medo, porque é um desconhecido que você não entende totalmente o que é o feminino, né? E a vida, né? Tem vários mistérios no meio disso. Então ela fala que muita que a raiva do feminino vem muito desse lugar, assim, que ela pelo menos enxerga dessa forma. E porque é muito poderoso e misterioso. E tudo que aquilo que é muito que a gente desconhece, a gente tende no início mesmo a ter um certo receio, né, um medo, né? Então, e isso é pensar coletivo e histórico, né? O quanto que isso vem se propagando ao longo da história, né? A gente teve, né, a caça, quando você fala, por exemplo, existe um medo também do masculino, porque, enfim, a gente tem historicamente caça, né? A mulher ela foi perseguida simplesmente por ser mulher, né? Então, tem uma história também de dor muito forte, então acaba que gera mesmo, né? Acho que um certo receio. Talvez eu tive que levar algumas realizações ou algumas vivências essas mulheres, né? Muito inconsciente também, né? Porque já que eu não podia realizar, assim, tudo, Sim. então ficava tudo dentro do mais subjetivo ainda, né? Eu vi um estudo uma vez falando sobre as diferentes formas que a mulher via o romance durante, né? E o que mais chamou a atenção foi justamente nessa época, no Brasil dos anos 60, foi o boom de histórias românticas de princesas, né? A Disney chega, né, e traz as princesas, enfim, e aquilo, não só a Disney, né, mas também aquelas revistas, a novela, né, a mocinha, né? E até uma heroína que podia viver coisas que elas não podiam, às vezes, né?
Então, e era bom simplesmente sentar, assistir algo que é diferente da minha vida, da minha experiência, e falar assim, nossa, se eu tivesse vivido isso, só a ideia de viver no mundo nesse mundo das ideias, né, de possibilidades, já era bom, porque compensava, às vezes, a vida que tinha, né, assim, tudo. Só que a gente tem que olhar para as nossas avós e bisavós, assim, principalmente, e ter muita reverência a isso, né? Porque realmente muitas delas não estão ouvindo um podcast como esse, Não. né? Não iam estar, pelo menos, pensando sobre isso. Aí, vamos lá. Então, hoje a gente pensa sobre isso. Ou seja, a gente traz luz para isso que está acontecendo agora, né? Isso é bom até onde? Tá sendo bom olhar muito para isso hoje? É a pendulação dos extremos, né? Então, a tendência é caminhar para o extremo oposto, né? Eu acho que a gente tá nesse rumo. Sim. Acho que a gente está bem nesse rumo de caminhar para esse extremo oposto. Porque tem essa preocupação hoje em dia com o discurso, né? Mais do que com... Aliás, o discurso ele tem movimentado muitas coisas até, né? O discurso político tem movimentado, o discurso feminista tem movimentado, né? O discurso, como você falou, da extrema-direita tem movimentado também, né? Porque precisa mostrar o oposto para eu ver, para eu colocar a luz naquilo que é. Na espiritualidade, Carol, né? Saindo do discurso, entrando agora na sua espiritualidade hoje, assim, como você tem enxergado na sua espiritualidade esse movimento de contato com esse feminino e com esse masculino? Você tem vivido isso espiritualmente hoje? Olha, uma boa pergunta, né? Porque dentro você faz alguns rituais, né? Algumas coisas. Sim. Eu tenho percebido isso, principalmente com a chegada da formação de facilitadora, assim. Eu acho interessante porque a facilitadora, né, por mais que está nesse lugar de ritualístico, que ele é naturalmente, e simbólico, que ele é naturalmente mais feminino, é muito importante ter essa parte masculina participante também, sabe? Não só para sustentar os próprios rituais e a própria presença, né, ali, mas muito também para trazer um pouco um pensamento crítico em cima daquilo que a gente está fazendo. Porque, às vezes, não é só... Eu acho que a replicação, sabe, só apenas de... eu aprendi assim, então tem que ser assim, vou fazer assim. Né? Mas é saber, mas por que é assim? Né? O que fundamenta isso, que faz com que seja dessa forma, né? E como isso me atravessa e qual o resultado que eu coloco no mundo disso, Exatamente. né? E, às vezes, como que eu posso mudar isso também, né? Se eu sei que isso é isso, que esse elemento serve para isso, ou que, né, falando de uma forma mais prática, assim, que esse símbolo é isso, entender as coisas também, não só do sentir, mas também de uma forma racional e unir isso de uma forma que, bom, eu sei que isso tem essa função, movimenta essa energia, ou abre esse tipo de porta, isso aqui, isso. Então, se eu experimentar juntar isso e ver o que dá, né? E aí eu faço ali algo e sinto aquilo, né? Então, eu tenho percebido muito nesse sentido, assim, sabe? Que é ritualizar com esse feminino, mas convidando esse masculino para ritualizar junto e questionar algumas coisas também, sabe? Não só nesse lugar dessa passividade que é assim, né? Tá aqui, espiritualidade, fiz, né? Minha parte está entregue. Vou sentar aqui agora, por favor, venha, né? Bata na minha porta, né? Mas de ter esse questionamento também de isso daqui é um símbolo, porque eu vejo muito também os rituais como uma simbologia que atravessa a nossa psique e que eventualmente o inconsciente vai elaborar isso e em algum momento, quando tiver uma abertura, ele traz isso para a consciência, né? Então, em algum momento vai existir um movimento que precisa ser feito por mim para que aquilo que eu ritualizei de fato materialize.
Sim. Então, eu vejo muito de trazer isso, eu tenho tentado levar isso muito para as minhas alunas e praticar isso no meu, né, cotidiano, que é esse questionamento de então, qual que é o meu passo? Né? Qual que é a minha parte, de fato, que eu preciso todos os dias fazer, sustentar, para que eu crie, né? A gente falou, em algum momento você falou de criar na realidade, né? E eu acho que é aí que entra esse movimento, assim. Então, Acho que todo o princípio de criação, eu gosto muito de falar que a espiritualidade ela é um recurso para a nossa humanidade, né? Quem entra nesse lugar de perceber que a espiritualidade é um recurso muito bom para desenvolver quem nós somos e como nós estamos agora, amadurece, sim, né? E cresce. Então, quando eu estou muito aberto, não vou falar muito, né? Mas quando eu tenho essa abertura espiritual, né? Para ver as coisas dessa forma, dentro dos princípios masculinos e femininos, por exemplo, saindo não só do arquétipo, né? sim, Mas indo para forças espirituais, né? Que é o que a gente acredita que movem também, que estão aí para nos auxiliar, seja a nossa espiritualidade através de guias espirituais ou através de vivências com o próprio corpo, né? Tendo experiências do feminino e do masculino, mas se colocar nessas experiências muitas vezes é muito interessante. A espiritualidade ela tem esse convite, ela tem essa proposta e tem essa resposta, né? Muitas vezes dentro do que a gente for se propor a fazer, sim. né? Então eu falo se alguém está meio assim confuso, falando, nossa, eu não sei o que fazer, eu não entendo muito essa coisa de masculino e feminino, assim, então a espiritualidade sempre vai trazer os princípios femininos e masculinos, vai trazer consciência deles para a gente, através da ação e da entrega, né? Muitas vezes. Mas é preciso que a gente tenha essa curiosidade. Exatamente. De entrar em contato Sim, com isso. exatamente. É isso. Espero que esse podcast está quase no final, não está acabando ainda não. Mas acho que uma das ideias da gente bater esse papo com as pessoas hoje é saber que existem princípios internos e externos na gente, né? Princípios internos que podem ajudar a gente muitas vezes, não só no processo terapêutico, mas de construção de vida. Sim. Né? E quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade ela é um recurso de criação. E para criar alguma coisa, precisa sempre de um princípio masculino e um princípio feminino. Né? Exatamente. Tanto na vida, né? Para criar uma outra Sim. vida, né? A gente percebe isso, mas também na vivência de alma. Sim. Né? Nossa alma ela está aí pronta para polarizar, né? Para criar algo novo. Falar em criação, como é que anda a criação por aí? Conta pra gente. Tá criando o que nesse momento? Eu tá sempre criando. Eu tô sempre criando, não faço, meu Deus. Será que a gente é amigo, né? Tá vindo aí uma coisa muito forte. Muito forte, muito forte. Aqui também, tá vendo? Criações acontecendo por todo lado. Ai, gente, são horas e horas de áudio. Olha, eu vou fazer isso aqui. Só os nossos áudios, eu acho que já dá esse podcast aqui. Já dá são podcast, bem íntimos, talvez vai ser bem legal. Mas, bom, agora a gente está caminhando para o final do ano, né? Então, esse ano é sobre encerrar, né? Eu acho que agora essa energia é sobre fechar aquilo tudo que foi aberto, ou pelo menos o que tem que ser fechado esse ano, para a gente poder abrir novas portas ano que vem. E a gente já começa janeiro com o workshop do Barba Azul para abrir a nova turma do Cacau com Contos, que está vindo aí, que talvez seja a última nesse formato que é hoje, porque o formato vai mudar, mas o Cacau com Contos vai continuar. Né? E vem formação de facilitadoras, tem muita coisa, vai ter uma jornada Filhas da Lua, onde a gente vai passar pela ciclicidade, cada encontro, vão ser quatro encontros, e cada encontro a gente vai falar sobre uma faceta da fase da Lua. E vai ter um workshop até de meditação, que eu faço muita meditação, guio muita meditação, né? E aí eu vou trazer a base estrutural para as meditações. Enfim, vai indo aí, mais para frente vai vir mais. Mas a princípio, janeiro, workshop Barba Azul. Um encontro com Barba Azul interno, com a medicina do cacau também, para a gente simbolizar e ritualizar. Esse trabalho é direcionado para mulheres, né? É direcionado especificamente para mulheres. Qualquer pessoa que se identifique como mulher,
Às vezes participam homens também, mas é muito raro, é muito raro, muito Ah, é raro. aberto, se É caso. aberto, se caso, mas toda a minha comunicação é voltada para Sim, mulheres, né? Então acaba que não atravessa muitos homens, não. sim. Mas as mulheres ou os homens estão vendo esse podcast que se interessarem, os homens podem indicar para alguma amiga, alguma Pode, coisa com assim. certeza, para a E mãe, para a irmã, amiga, namorada, mulher, esposa, vai. e aprender um pouco sobre essas polaridades. Em todas as práticas que a gente faz, eu acho, espirituais, a gente sempre vai evocar esses dois princípios, né? Sim, Vamos falar assim. Princípio, porque talvez é o princípio de tudo mesmo, sim. né? O princípio de algo que vai ser criado na nossa vida. Então, se ficou muito confuso para você o que seria o masculino e o feminino, a gente pode resumir, talvez, em dois princípios importantes para a criação. Seria isso para você também? Sim, exatamente. Com suas palavras, Carolina, o que você Não, mas diria? mas é que eu Mas agora eu fiquei tava curioso, agora eu absorvendo fiquei aqui. curioso. Não, eu só absorvi. Mas exatamente, exatamente. A gente precisa desses dois princípios. É a fonte, né, da criação. Achei isso tão bonito aquilo. Tão bonito. Reflete. Um momento para o feminino refletir. Esses arquétipos masculinos que a gente vê, né? O Deus Céu, a Mãe Terra, Sim. né? O Pai Céu, a Mãe Avó Terra, a Lua. Avó Lua, né? Essa família cósmica que a gente tem e vive aí. Eu sei que tem muita gente que olha para essas vivências quando a gente está conversando, quando traz a alma, né? Quando fala de alma, geralmente, a gente pensa, ai, que papo mais good vibes, Sim. ou... Gente, qualquer desenvolvimento em contato com a alma, ele é tudo, menos good vibes, eu acho. Ah, isso é um fato. Sabe? Fico vendo o povo falando assim, nossa, fulano é muito good vibes, porque ele mexe com energia, porque ele faz rituais, porque ele tem espiritualidade. É tudo menos good vibes, né? Eu acho que quem vive isso de uma forma muito good vibes não está nem vivendo mesmo como seria. Sim, exatamente, né? exatamente. É que precisa ter muito coragem para olhar para a alma, eu acho. Sim, eu também acho. E até aproveitar e falar para vocês o que seria o Papo de Alma, né? Que é esse projeto que eu estou iniciando agora, junto com os convidados. A alma, para mim, é a nossa parte que vivencia tudo que a gente é, consciente, inconsciente, corpo, pensamento. Ela engloba toda a nossa experiência, a experiência do espírito, né? Então, quando a gente fala de alma, é para ter esse movimento de integração, né? E quando a gente fala de feminino e masculino, também a gente fala de integração. Sim. O princípio não é eu viver no masculino, viver no meu feminino, mas integrar. Né? Viver de uma forma integral, dando espaço para essas duas polaridades dentro de mim. E se eu não sei como eu sou no feminino, como eu não sou no masculino, está na hora talvez de procurar saber. Né? E como é que a gente procura saber? Tomando consciência, criando nossa observação. Tendo curiosidade, Tendo né? curiosidade. A Clara, ela falou algo no podcast muito interessante, curiosidade e compaixão. Né? É uma frase que eu tenho repetido também com meus alunos. Nossa, eu tenho repetido isso também horrores com meus alunos. Para mim, para elas. É preciso ter essa curiosidade diante da vida e compaixão pelo que a gente encontra. Né? Porque, como eu disse, o caminho não é tão good vibes assim não. Mas viver com a alma é muito melhor. Com certeza. Com certeza. Viver com a alma é algo bem interessante. E o momento que você vive com a alma, você vai querer sempre voltar e ter esse experiências, centro, né? esse centro, e buscar esse lugar. Esse centro. Então é isso, que vem as novas fases. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Papo de Alma. Esse foi o Papo de Alma hoje com Carolina. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Eu agradeço. É uma grande honra. É uma grande honra. Adoro estar aqui sendo parte desse início. Sim. Que eu Final sei, e início, né? Você terminou porque eu sei papo. a história, né? Sim. Eu sei todos os momentos, os questionamentos e as dúvidas e várias coisas que estão por trás, né? Muito bom ter você na minha vida. Muito Viu? bom também ter você Obrigado. na minha vida. É muito bom ter vocês agora também Sim, na minha vida. Exatamente. Né? Nessa nova fase. Não deixe de comentar comigo sobre temas que vocês querem que eu traga aqui, sabe? Dar opiniões também, dúvidas, né? Carolina pode estar desenvolvendo, ela pode estar respondendo algumas dúvidas que vocês colocarem aqui no Curandeiras de Si, eu no Papo de Alma e no Ed Maia também, que é meu Instagram, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio, no mês que vem. Até. Beijo. Beijos.